Prega Fogo, galera! Sejam todos bem-vindos à Prega Fogo TV, ao primeiro Resenha Prega Fogo, onde nós vamos discutir tudo o que aconteceu no esporte. É um programa que não tem horário, dia marcado. Vai acontecer quando tivermos assuntos interessantes do esporte para debater. E hoje, claro, nesta segunda-feira, o nosso primeiro programa trazendo informações do esporte que aconteceu nesse final de semana no futebol e também em outros esportes, né? Vamos focar mais no futebol brasileiro, também no NBB, basquete brasileiro e na Fórmula 1, né? Esses são os assuntos que nós vamos trazer hoje para vocês. Já se inscreva no canal, né? Você que não é inscrito aqui na Prega Fogo TV, já deixe seu like aqui no vídeo. E também ative o sininho para receber notificações, até porque sempre teremos vídeos e também transmissões esportivas. Essa semana já começa, fiquem ligadinhos aqui também nas redes sociais. Vou colocar para vocês aí as minhas redes sociais, para vocês se interarem e ficarem bem informados. Bom, vamos lá, começando com a Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro, que teve a sua segunda rodada acontecendo nesse final de semana. No sábado tivemos a vitória do Ceará sobre o Grêmio por 2-0, Corinthians batendo o Vasco por 3-0, Botafogo 2, Juventude 0 e Atlético Mineiro, e ontem, né, já no caso ontem no domingo, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, o Internacional vencendo o Cruzeiro por 3-0, hein? Mirassol e Fortaleza empataram por 1-1, Flamengo foi a Salvador e venceu Vitória pelo placar de 2-1, assim como Palmeiras foi até o Recife e venceu o Sport por 2-1, enquanto Santos e Bahia empataram por 2-2. Classificação, tudo muito embolado ainda, apenas a segunda rodada, dividindo a liderança, claro, com critérios de desempate aqui, acolá, mas temos com 4 pontos, Corinthians, Internacional, Ceará, Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Com 3 pontos, dividindo a 8ª posição, Juventude, Fluminense, Grêmio, Vasco e Cruzeiro. Em 13º, com 2 pontos, Bahia e São Paulo. Dividindo o 15º lugar, o Red Bull Bragantino, o Santos, o Mirassol, o Sport e o Atlético Mineiro. E na 20ª e última posição, com 2 derrotas, o Vitória. Perceba que não há mais ninguém com 100% de aproveitamento, ou seja, nessas 2 rodadas todos os times pelo menos empataram uma vez, ninguém venceu 2 vezes, ninguém tem 6 pontos. Destaque para as arbitragens, péssimas, né? Arbitragens no final de semana. No sábado, Corinthians e Vasco, uma arbitragem muito ruim do Anderson Daronco, deixou de expulsar, por exemplo, o Jair do Vasco da Gama. Teve um gol muito mal anulado do Corinthians. No primeiro gol anulado até pode ser considerado falta, né? Aí depende da interpretação, porque há um totó do Matheus Bidu no jogador do Vasco da Gama. Mas o segundo gol é difícil justificar, né? Até porque quem estava impedido no ataque do Corinthians, que é o Yuri Alberto, não interferiu diretamente na jogada, né? Então ficou muito estranha aquela marcação. Também tivemos uma péssima arbitragem para Atlético Mineiro e São Paulo, errando para os 2 lados. Tanto é que o Luiz Ubeldia, treinador do Tricolor, acabou perdendo a paciência e foi expulso, né? Teve que ser contido, inclusive, pelos próprios jogadores e funcionários do São Paulo Futebol Clube. Sport e Palmeiras, né? Sport e Palmeiras também uma arbitragem muito polêmica, principalmente no pênalti marcado em favor do Palmeiras no último minuto, que definiu a vitória, né? A questão o zagueiro do Sport se antecipa ao Rafael Veiga, faz o corte e há um contato depois, né? E segundo alguns especialistas em arbitragem que estivemos acompanhando, principalmente Salvo Espínola, na transmissão da Record TV, acabou opinando que não foi pênalti, né? Na minha visão também não foi o primeiro pênalti para o Palmeiras no jogo, foi pênalti claro, bem marcado, mas esse segundo muito complicado. Também tivemos questões de arbitragem
nas divisões inferiores do Campeonato Paulista, que nós vamos trazer daqui a pouco, infelizmente. Esse é o tema que a gente tem que trazer aqui nesse debate, trazer à tona a questão da arbitragem. Todos os times, pelo menos uma vez, foram prejudicados ou ajudados. E nesse final de semana foi exatamente dessa forma que aconteceu. A arbitragem, pelo que se soube, né? Um levantamento feito por veículos de imprensa, que perdeu parte do investimento, né, que havia da CBF em arbitragem. Isso aí é muito ruim. Nós que cobramos a profissionalização da arbitragem, saber de uma notícia dessa, principalmente do que brotou, né, dos escândalos com relação a dinheiro gasto dentro da CBF, né, ultimamente, é uma situação que deixa todo mundo muito triste. O futebol com a sensação de que está sendo sucateado aqui no Brasil, e o reflexo, claro, termina lá na seleção brasileira. A seleção do Brasil que foi humilhada pela Argentina, que venceu com todos os méritos por 4-1 na última rodada das eliminatórias. Então, são notícias que a gente sabe, né? Enfim, e depois a gente acompanha o que acontece no futebol. São coisas muito ruins. Falamos do Campeonato Brasileiro, vamos agora para a Série B, que teve a sua estreia nesse final de semana. Ainda teremos um jogo nesta segunda-feira entre Atlético e Atlético Goianiense, jogo que acontece lá em São João del Rei, em Minas Gerais, casa do Atlético, debutante na Série B do Campeonato Brasileiro, um time que tem uma estrutura de trabalho, uma SAF muito boa. É um jogo interessante para se acompanhar hoje, Atlético e Atlético Goianiense. Mas nesse final de semana tivemos a abertura, né, do Campeonato Brasileiro da Série B. Goiás recebeu o Amazonas e venceu por 1-0, jogo lá na Serrinha, né, no estádio Ailé Pinheiro, em Goiânia. Paysandu recebeu o Atlético Paranaense e o Furacão venceu, jogando em Belém, pelo placar de 2-1. A equipe do Operário de Ponta Grossa, mais um representante paranaense, foi até Criciúma e venceu Criciúma por 2-1, grande resultado do atual campeão paranaense, o Operário. Também tivemos em Curitiba vencendo o Vila Nova por 1-0, ou seja, os três times do Paraná estreando com vitória na Série B. CRB 1, Chapecoense 0, esse jogo aconteceu em Maceió, lá nas Alagoas. O América Mineiro recebeu no Independência o Botafogo de Ribeirão Preto e venceu por 1-0, vitória do Coelho sobre a Pantera. Em Araraquara, jogo esse que aconteceu ontem, domingo, né, jogo que começou às 19 horas, Ferroviária empatou com o Remo por 1-1. O Remo esteve vencendo até o último minuto de jogo na Arena da Fonte Luminosa, e a Ferroviária foi lá e conseguiu um empate contra o time do Pará. Em Volta Redonda, também ontem, o Volta Redonda foi derrotado em casa pelo Cuiabá por 1-0, enquanto que Avaí e Novo Horizontino empataram por 1-1 lá na Ressacada, em Florianópolis. Então essa foi a rodada inaugural da Série B, que promete bastante equilíbrio neste ano de 2025. Falamos agora do Novo Basquete Brasil, que está na sua reta final da primeira fase. No sábado tivemos o Vasco indo até Brasília, conquistando um grande resultado, vencendo a equipe do Brasília por 79-77. Um grande jogo também no Rio de Janeiro, o Botafogo, que está lá nas últimas posições, heroicamente derrotou o São Paulo, que também não faz grande campanha este ano, por 86-85. Em Pato Branco, lá no interior do Paraná, Franca venceu a equipe da casa, o Pato Basquete, por 76-67. Lembrando que Franca é o atual campeão do NBB, foi campeão de tudo, né? Por sinal, na última temporada. E o Flamengo recebeu o Paulistano, jogo no Rio de Janeiro, vitória do Rubro Negro por 70-63. NBB, que já esteve que está na sua semana 27, entrando na semana 28, a última da temporada regular. Tem Minas, né? O Minas Tênis na liderança da competição. Flamengo é o segundo colocado, Franca aparece em terceiro, Brasília é o quarto, Vasco da Gama o quinto, Bauru Basquete está em sexto lugar, São José em sétimo e o Pinheiros em oitavo.
esses 8 estariam classificados diretamente para a segunda fase, né, para as oitavas de final. União Corinthians em nono, Unifacisa em 10º, Paulistano em 11º e o Corinthians em 12º completariam a lista de classificados. Só fazendo uma correção aqui, Minas, Flamengo, Franca e Brasília, os 4 primeiros estariam diretos classificados para as quartas de final, enquanto que Vasco, Bauru, São José, Pinheiros, União Corinthians, Unifacisa, Paulistano e Corinthians disputariam as oitavas de final, né? E aí, fora da zona de classificação, em 13º, Pato Basquete, 14º, São Paulo, 15º, Mogi das Cruzes, 16º, Caxias do Sul, 17º, Botafogo e na lanterna, em 18º lugar, o Basquete Cearense. E por fim, tivemos a Fórmula 1 nesse final de semana, no gélido GP do Japão, no circuito de Suzuka, com Max Verstappen surpreendendo e vencendo. Por que eu falo surpreendendo? Você pode se perguntar, mas o Max Verstappen é o atual tetracampeão, mas esse ano o carro da Red Bull aparentemente não é dos melhores. E a temperatura fria no final de semana em Suzuka permitiu com que a Red Bull tivesse um melhor rendimento, se adaptou e o Max Verstappen levou a vitória, venceu o Grande Prêmio do Japão, até no momento uma corrida em que a Red Bull homenageou a Honda, né, já que é corrida no Japão, então uma vitória que veio a calhar os 2 carros da McLaren, Lando Norris em segundo, Oscar Piastri em terceiro, os 2 seguem na liderança do campeonato, a McLaren também na liderança dos construtores. Gabriel Bortoleto, brasileiro, foi apenas o 19º colocado, fez uma estratégia apostando que a chuva viesse, a chuva, apesar de passar próximo de Suzuka várias vezes, ela não aconteceu. Então, Gabriel Bortoleto terminou em 19º lugar, o piloto brasileiro da Kick Sauber, né, estreando esse ano após conquistar o título da Fórmula 2. Espero que tenham gostado, essa foi a primeira resenha Prega Fogo, lembrando, não temos um dia definido, né, para que aconteça essa nossa conversa, né, o horário ela pode acontecer a qualquer momento, de repente até mais de uma vez por dia, né, pode acontecer. Fiquem de olho também em todas as informações que traremos por aqui, nos shorts, nas publicações, enfim, venha conosco, né, venha conosco aqui, já se inscreva na Prega Fogo TV e também já deixe seu like e também ative o sininho para receber informações. Fique de olho que essa semana teremos transmissões esportivas por aqui. Valeu, galera! Uma ótima semana a todos.